Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21. Iremos ler do verso 3 ao verso 19. Então você que me acompanha em casa, leia comigo este texto sagrado, em nome de Jesus. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam eles: não. Então lhe disse Jesus: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, ou 100 metros da praia. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima das brasas peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que apanharam. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 150 grandes peixes. E não bastante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava a perguntar-lhe: quem eras tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo também o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de haver ressuscitado entre os mortos. Depois de terem comido, perguntou a Jesus: Simão Pedro, Simão filho de João, ama-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou-lhe a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter dito pela terceira vez. E ele disse: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: então, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras moço, tu te cingia a ti mesmo, e andava para onde querias. Quando, porém, for velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queres. Dito isso, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: então, segue-me. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, que texto maravilhoso. Aqui nós vemos
o evangelista João, o discípulo amado, trazendo aqui as narrativas da palavra de Deus. Meus amados irmãos, aqui nós entendemos, Jesus Cristo, ele certa vez caminhando pelo mesmo mar, o mar de Cafarnaum, ali ele encontra os seus primeiros discípulos. Isso está em Mateus capítulo 4, verso 18. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava a rede ao mar, pois eles eram pescadores. Então disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco de seu pai, consertando as redes, e ele o chamou. E eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. Glória a Deus. Aqui nós vemos, irmãos, os primeiros discípulos de Jesus. Aqui nós vemos, irmãos, que Jesus chama esses homens para serem pescadores de homens. E esses homens estavam na presença do Senhor, viram os milagres, as curas. Mas, meus amados irmãos, quando Jesus, ele é crucificado, quando Jesus é colocado ali na sepultura, os seus discípulos amados, eles se retiraram e eles voltaram à sua velha profissão de pescador. Meus amados irmãos, quantas pessoas vivem uma vida querendo seguir os seus próprios caminhos, um homem buscando a sua felicidade. Mas, meus amados irmãos, sem Deus, nem tente. Sem Deus, você não vai a lugar nenhum. Sem Deus, você não terá sucesso na tua caminhada. Sem Deus, você nada pode fazer. Então nós vemos aqui no texto que quando Jesus, e olha que Jesus já tinha se apresentado para eles, já é a terceira vez, mas eles abandonaram o chamado e eles voltaram para a sua velha profissão de pescadores de peixe. E Pedro, meus amados irmãos, como era o líder, um líder que influencia os outros, nós vemos aqui que quando Pedro, no verso 3, diz que disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. E os outros disseram: nós vamos contigo. E eles foram, meus amados irmãos. Também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco. Abandonaram o chamado do Senhor. Voltaram à sua vida ativa, o seu trabalho secular. Está errado? Não. Eles precisavam manter a sua família. Mas, meus amados irmãos, nós vemos que quando a pessoa tem um chamado, todos nós temos um chamado para ir levar as boas novas de salvação. E muitas pessoas às vezes estão pulando fora do barco, estão querendo viver os seus próprios caminhos. E são as pessoas que são frustradas, são pessoas que não são felizes. Porque digo para os irmãos, a felicidade só está em Jesus, a esperança, o amor. Aí, meus amados irmãos, quando a pessoa
tenta seguir o seu próprio caminho. Quando a pessoa diz eu vou, essa pessoa logo fracassa, não tem êxito na sua caminhada. Olha o que diz o texto: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco. Passaram a noite toda tentando pegar alguma coisa. Mas, meus amados irmãos, eles até tentaram, como muitos estão tentando também seguir um caminho sem Jesus. E eles ficaram frustrados. Olha o que diz no resto do verso B, da parte B do verso 3. E naquela noite nada apanharam. Passaram a noite toda, mas não pegaram nada. Por quê, irmãos? Porque Jesus não estava presente em suas vidas. Eles abandonaram Jesus para seguir os seus próprios caminhos. Meus amados irmãos, e a Bíblia nos diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. É o Senhor que diz. Vamos ler no verso em Lucas 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Lucas 9, 23. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor à minha causa, este se salvará. Verso 62. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus. Verso 62. Ao que lhe Jesus assegurou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou atrás é apta para o meu reino. Os discípulos aqui abandonaram o barco, estavam com a mão no arado, mas estavam olhando o seu passado. E Jesus diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Meus amados irmãos, e nós vemos que foi um fracasso. Eles não pegaram nada. Por quê? Porque Jesus não estava presente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus, ele fala no Evangelho de João, no capítulo 15, João 15, ele diz também, verso 5, olha o que ele diz: eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer ou realizar. Eu acho que os discípulos não entenderam o que Jesus estava falando. Para que eles viessem ter sucesso no ministério, eles tinham que estar ligados a Jesus, porque eles mesmos, nós mesmos não podemos fazer nada se Jesus Cristo não estiver presente em nossa vida. Eles não pegaram nada porque eles saíram da presença do Senhor. E meus amados irmãos, no verso 6,
Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora, seca. Então esses ramos serão juntados e lançados no fogo, que se queimarão. Mas se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. Verso 8, o que significa que meu Pai, que deis muitos frutos em abundância, assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nada que você venha fazer, se Jesus Cristo não estiver presente na tua vida, na nossa vida, vai ser só fracasso. Sem Deus, você pode até tentar, mas não vai conseguir ter sucesso na sua vida, na sua caminhada. Meus amados irmãos, e nós vimos que foi um fracasso, mas quando Jesus entra em cena, tudo muda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus ele chega, ele muda a situação. Vamos ler o verso 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Meus amados irmãos, quando nós saímos da presença do Senhor, até a nossa visão espiritual a gente perde. Os discípulos não reconheceram Jesus, pensavam que era um homem, um cidadão, um senhor qualquer. Mas nós vemos isso dentro da palavra de Deus. O que a Bíblia diz, o próprio Jesus ele diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Mas se os teus olhos forem trevas, em densas trevas tu estarás. É Jesus que diz. E os discípulos perderam a visão, porque estavam caminhando por si só, pelas próprias vontades. Verso 4. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Verso 5, perguntou-lhe Jesus, aleluia, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam eles, não. Meus amados irmãos, que como é lindo o que Jesus Cristo ele faz. O Senhor ele sempre dá um passo além de nós. O que foi que os discípulos fizeram com Jesus? Eles abandonaram Jesus, deixaram Jesus de lado. Mas Jesus Cristo vem ao encontro dos seus discípulos amados, para repreendê-lo? Não, para tratar com amor e chamar de filhos. Imagine a situação, você confiar na pessoa e na hora que você precisa mais, a pessoa pula fora, a pessoa não está ali para te ajudar. É uma decepção, com certeza para nós. Mas Jesus Cristo, ele sabendo de tudo, sabia que isto ia acontecer, mas ele veio de novo ao encontro dos seus discípulos amados, e ele não os trata com indiferença, ele chama filhos. Vocês pegaram alguma coisa? Olha o que diz: filhos, tem aí alguma coisa para comer? Responderam eles, não temos nada, Senhor. Então Jesus, no verso 6, disse: então Jesus disse, lançai a rede à direita do barco. Só Jesus sabe aonde estão os peixes. Eles estavam em alto mar, eles estavam remando para chegar à praia pela manhãzinha, antes do sol nascer. Então, se eles não pegaram peixe nas profundezas, como eles vão encontrar peixe no raso? O barco deles estava aproximadamente 100 metros da praia. Mas quando Jesus ele diz assim: lançai a rede à direita do barco, eles não duvidaram ali na palavra daquele homem. E o texto diz que eles assim fizeram.
A Bíblia diz aqui no texto que quando eles jogaram, as redes vieram repletas de peixe. Aleluia! Verso 7. Aí os olhos se abriram. Depois do milagre, João, que está escrevendo este evangelho, ele diz, verso 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse: Pedro, é o Senhor que está aí. E Pedro estava sem a sua túnica, e Pedro se joga no mar, e Pedro vai nadando, aleluia, em direção a Jesus, ao encontro do seu Senhor. Meus amados, que coisa linda! Como nós vemos o amor de Jesus Cristo, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós queremos seguir os nossos próprios caminhos, Ele vem ao nosso encontro para nos ajudar. E digo para os irmãos, Jesus, Ele sabia que eles não tinham pegado nada. Jesus estava ali na praia, como outrora o primeiro encontro, que está em Mateus capítulo 4. Jesus sabia que aquele era o ponto adequado de se encontrar com os seus discípulos, chamar eles de volta para lhe seguir. Jesus sabia que eles não tinham pegado nada, passaram a noite trabalhando em vão, porque Jesus não estava presente em suas vidas. E o que foi que Jesus fez, meus amados irmãos? Verso 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam distante da terra, cerca de 200 côvados, ou entre 90 a 100 metros, e saltaram em terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E por isso que o apóstolo Paulo diz, irmãos, que o amor de Jesus Cristo às vezes nos constrange, porque eles sabiam que eles estavam com fome. De quando eles chegam na praia, Jesus já tinha ali preparado um banquete para eles. Jesus preparou o fogo porque eles vinham com frio. Isso significa o Espírito Santo, a chama do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia! Comunhão. Jesus preparou a fogueira, Jesus preparou o peixe, Jesus preparou o pão para eles comerem. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, glória a Deus. Jeremias, ele escreve no capítulo 29, Jeremias 29, olha o que a palavra de Deus nos fala nesta noite, aleluia. No verso 11, olha o que o Senhor Ele tem para cada um de nós, aleluia. Portanto, somente o Senhor, portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor, e são planos de fazer prosperar, e não vos de causar dor e prejuízos, plano para vos dar esperança e um futuro melhor. Esse é os planos que Deus tem para cada um de nós. Era esses planos que Jesus tem para os seus discípulos, estes planos que Jesus Cristo tem para mim e para você. Continuando, então me invocarei e chegarei a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção, aleluia. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Então me deixareis ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restarão na vossa sorte. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra, para onde eu vos dispersei, e vos repartirei para um lugar de onde de sorte, da sorte, assim diz o Senhor. Aleluia! É isso que o Senhor Ele tem para mim e para você, meus amados irmãos. Aleluia! Quando
andamos por conta própria, a própria visão, a visão espiritual. Os nossos olhos não conseguem enxergar aquilo que o Senhor Ele tem para mim e para você. Mas aqui no texto diz em 1 Pedro capítulo 2, aleluia, olha o que diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Porém vós sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, para que nós viéssemos propagar a sua grandeza. Aleluia! Quando o homem segue o seu próprio caminho, ele até tenta ser feliz, mas é uma pessoa frustrada, é uma pessoa sem perspectiva de vida, é uma pessoa sem esperança. Ele busca a sua felicidade em todos os pontos, mas continua uma tristeza, porque não coloca Jesus na sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, olha o que diz no verso 9: saltaram em terra, viram ali umas brasas, e em cima das brasas peixes, e havia também pão. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, quando nós nos voltarmos para o Senhor, assim como o Senhor Ele fez para os discípulos, tentando trazê-los de volta, para que eles fossem direcionados através do Espírito Santo. O Senhor sabia que eles estavam com fome. O Senhor preparou ali um banquete, comunhão, harmonia entre eles, no partir do pão, do peixe. Mas eu digo para você nesta noite, o Senhor também, digo para você que me assiste, para você que está nesta noite, você que tem tentado viver a tua vida sem a presença de Jesus, você só tem decepção, mas o Senhor está falando contigo, conosco, através dessa santa palavra, e Ele quer fazer parte da tua história, Ele quer te guiar, Ele quer te conduzir, para que tu venha ser uma pessoa feliz, e que venha ter sucesso na tua caminhada. E digo para você, o Senhor Ele tem um banquete, aleluia, preparado para mim e você, naquele grande dia, no banquete nupcial, naquele grande dia em que o Senhor virá pegar a sua noiva, e ali vai haver um grande banquete, aqui como o Senhor também preparou para os seus discípulos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor sabia que eles precisavam, então Ele preparou o fogo, o peixe e o pão. Meus amados irmãos, quando erramos, é Deus que toma a primeira atitude para salvar o homem. Quando nós erramos, é Deus que primeiro toma a atitude para vir ao nosso encontro. Vamos ver isso em Gênesis capítulo 3. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Adão ele peca, olha o que diz em Gênesis 3, verso 8. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram se esconder da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O Senhor estava ali procurando o homem. Deus sabia onde eles estavam, mas ele agora só escutava o brisa, só escutava o vento. Mas o Senhor chama: Adão, onde tu estás?
Senhor, eu estou aqui, eu estou escondido. Mas por que tu está escondido? Porque eu estou nu, Senhor. Então, meus amados irmãos, olha o que o Senhor providenciou para este casal. O verso 21, o Senhor, Ele toma a atitude, antes de Deus expulsar o casal lá do Éden, Deus providenciou também para ele uma vestimenta, fez Deus túnica de peles, e com ela vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então, se tem pele, o Senhor ali sacrificou algum animal para fazer veste para este casal, ali simbolizando Jesus Cristo nosso Senhor, que veio e nos vestiu. Nós estávamos nus, mas Ele nos vestiu com a sua justiça, através do seu sangue, perdoou os nossos pecados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e Ele está nos chamando para o seu encontro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos no verso 12, disse-lhe Jesus: vinde e comeis. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque eles sabiam que era Jesus. Aleluia. Imagine ali, meus amados irmãos, o silêncio. Ali naquela comunhão, Jesus Cristo esperou. Tinha fogo, tinha peixe, tinha pão. Jesus os convida: vinde, meus filhos, comei. Eu sei que vocês estão com fome, eu sei que vocês estão com frio. Eu providenciei tudo para vocês, para este encontro, porque eu quero ter uma conversa com vocês. Imagine ali, meus amados irmãos, o silêncio que passava ali na mente dos discípulos. Nós negamos esse homem, nós o abandonamos, este homem, no momento que ele precisou mais de nós. E olha o que é que ele está fazendo agora. Oh, aleluia! Olha o que é que ele preparou para nós. A nossa pescaria não foi em vão, nós estamos voltando sem nada, mas ele mandou lançar a rede no canto certo, para que nós não viéssemos ficar no prejuízo. E agora eles estão aqui. Olha o que diz mais, verso 13: Jesus veio, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo também o peixe. Verso 14: e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois da ressurreição dos mortos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós sabemos, e o Senhor sabe, nós sabemos e o Senhor sabe. O próprio Jesus, ele diz: o vosso Pai Celestial sabe de tudo que vocês precisam. Isso está em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Então Jesus, sabendo o que o discípulo precisava, ele providenciou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, olha o que diz mais. Verso 15. Jesus Cristo, ele espera o momento certo. Depois que os discípulos se aquentam ali naquela fogueira, depois que eles comem, depois que eles ganham força, eis o momento do concerto. Olha o que ele diz, verso 15:
Depois de terem comido, perguntou a Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama a mim mais do que esses outros? Meus amados irmãos, olha a situação. Jesus dirige a palavra a Pedro. Por quê, irmãos? Por que Jesus ele dirige a palavra a Pedro? Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que esses outros? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Mas que amor Jesus estava falando? Não é um amor entre irmãos, um amor entre parentes. É um amor mais profundo. É um amor de se doar. Um amor de sacrificar-se pelo outro. Olha o que ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: pois então, apacenta os meus cordeirinhos. Aleluia. Irmãos, cordeirinho é um filhote que precisa de cuidados especiais. Muitas vezes é preciso ser carregado no colo. Muitas vezes precisa você dar alimento na boca. Então Jesus diz para ele: pois então, se tu me amas, com este amor que tu acaba de dizer, cuida dos cordeirinhos. Provavelmente com a tua própria vida. Porque Jesus, ele deu a vida pelos cordeirinhos. Aleluia. E Jesus não queria entregar os seus cordeirinhos, as suas ovelhas, na mão de um pastor que não ama. O pastor que não vai espancar os cordeirinhos, mas aquele que vai cuidar. No momento que ele estiver enfermo, ele vai cuidar. No momento em que o cordeirinho não conseguir comer, se alimentar, ele vai levar um bocado, a comida até a boca do cordeirinho, para ele não morrer. Então Jesus Cristo, mais uma vez, verso 16, tornou Jesus a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Oh, aleluia! E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse para ele, disse-lhe Jesus, pois então, ele já muda aqui a palavra. No primeiro ele diz: cuida dos cordeirinhos. Aqui ele já diz: pastoreia as minhas ovelhas. Pastorear, cuidar, ter cuidado com o lobo. Pastoreia, cuida das minhas ovelhas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas mesmo? Oh, aleluia. Pedro ficou triste. E lhe respondeu, ter dito pela terceira vez: tu me amas? Oh, aleluia. E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu és Deus, tu és onisciente, tu és onipresente, tu és onipotente. Por que que Pedro, irmãos, aqui ele ficou triste? Foi porque Pedro, ele disse para Jesus, quando Jesus disse assim para eles: olha, hoje mesmo o Filho do Homem vai ser entregue à morte. Mas Jesus disse assim: vocês vão se escandalizar, vocês vão me deixar. E Pedro, ele diz assim: Senhor,
mesmo que eles aqui te abandonem, eu não vou te abandonar. Senhor, eu vou contigo até a morte. Oh, aleluia. Mas isso não aconteceu, meus amados irmãos. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, mas isso não aconteceu. Porque no Evangelho de João, nós vemos que Pedro, olha o que diz no verso de, olha o que diz em Lucas capítulo 22, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, 22, 31, aleluia, Deus. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como um trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgotes. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aleluia! Mas Pedro replicou: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como tanto para a morte. Contudo, predisse Jesus: asseguro-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás antes que o galho cante. Então, meus amados irmãos, quando Pedro vê que Jesus faz a terceira pergunta, ele fica triste. E por que o Senhor faz essas perguntas? Porque Pedro disse na presença dos irmãos, dos discípulos: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão ou para a morte. Então, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus Cristo aqui muda o quadro da situação. Era como se Pedro estivesse perdendo por 3-0. Mas quando Jesus, ele diz: Pedro, tu me amas mais do que o outro, ele diz: sim, Senhor. O placar começou a mudar, aleluia. E quando ele diz: Pedro, tu me amas, ele diz: sim, Senhor. O placar também já começa a mudar. Quando ele diz: Senhor, tu me amas, ele diz: Senhor, tu sabes. Nós vemos que o placar ficou igual, 3-3, aleluia. Mas quando o Senhor disse assim para ele: então Pedro, vem e me segue, aleluia, mudou a situação. Pedro não estava mais perdendo, Pedro estava ganhando, mudou o placar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, olha o que diz a palavra de Deus. Pedro disse que ia com Jesus até a morte, mas nós vimos que ele negou. Jesus sabia da sinceridade de Pedro, mas Pedro não sabia que era capaz, e no momento ele se acovardou. Mas agora, meus amados irmãos, o Senhor está colocando Pedro, dizendo: Pedro, eu sei, tu fez isso, Pedro, eu sei que tu me negaste, é porque tu se ausentou de mim, Pedro. Tu ficou num canto, no momento, tu não era para ter ficado entre os escravos, tu não era para estar ali, Pedro, naquela fogueira. Olha a situação, Pedro está assim, parecido com a cena que ele estava negando Jesus. Pedro negou Jesus no momento ali em que ele estava junto com os escravos, numa fogueira também se aquentando. E agora Jesus Cristo está aqui com Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? Numa mesma situação, e Pedro disse assim: Senhor, eu te amo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vimos que Pedro, pela primeira vez, ele falhou. João 18, 17 e 18, olha o que diz a palavra de Deus. João 18, aleluia, glória a Deus. 17. Então a criada encarregada da porta perguntou-lhe a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? E ele disse: não sou, eu não conheço. Ora, os servos e os guardas estavam ali tentando acender o braseiro por causa do frio, e Pedro também estava ali se aquentando, estava no meio deles se aquentando. Então nós vemos, irmãos, que Pedro, ele está aqui negando ao Senhor, mas agora ele está confirmando de diante da igreja que verdadeiramente ama ao Senhor.
Meus amados, o que é que esse texto quer falar para mim e para você nesta noite? Você já compreendeu através do Santo Espírito do Senhor. Quantas pessoas às vezes comete erro, falha. Quantas pessoas querem viver a sua vida sem Deus, sem Jesus. E são pessoas fracassadas, pessoas derrotadas. Por quê? Porque ele tenta viver a sua vida só. Mas quando você entrega a sua vida ao Senhor, tudo muda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pedro passou por isso. E Pedro, quando se afasta do Senhor, junto com os discípulos, não tiveram sucesso na sua caminhada. Mas no momento em que esses homens se encontram de novo com Jesus, Jesus Cristo vai ao encontro deles. Então Jesus Cristo, ele veio ao encontro de você nesta noite, que me assiste através destas redes sociais, do YouTube. O Senhor está falando para a igreja, está falando para você. Você que está vivendo a vida de qualquer jeito. Hoje o Senhor está falando ao teu coração: olha, deixa eu estar na tua vida, porque tudo vai mudar na tua vida, porque eu sou o teu Deus, eu sou o seu Senhor. Nós erramos, irmão, nós somos falhos. Mas o Senhor, Ele quer um conserto, Ele quer que nós venhamos nos consertar com Ele, porque Ele está voltando. Então digo para você nesta noite: sem Deus nem tente, sem Deus você não vai a lugar nenhum. E digo, se você vive neste mundo sem Jesus, pode ter certeza, você só vai viver aqui, mas você não vai ter uma vida na eternidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, eis o momento de falar para o mundo. Jesus Cristo chamou, e ele diz assim: tu me amas. Vamos prosseguir no verso 19. Verso 18. Em verdade te digo, quando era mais moço, tu te cingia a ti mesmo, e andava para onde queria. Mas tu, quando fores velhos, tu vais estender as mãos, e outras pessoas vão te vestir, e vão te levar para caminho que onde tu não queres ir. Isso significa, verso 19, dito isto, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar isso, Jesus disse assim: então Pedro, me segue. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, Pedro, ele glorificou o Senhor, ele aprendeu, ele teve uma reconciliação com o Senhor. A história de Pedro não terminou ali, porque João, o discípulo amado, ele trouxe esta palavra para que nós venhamos compreender o que Pedro fez. Em Atos dos Apóstolos começa a descida do Espírito Santo. Nós vemos este homem Pedro cheio do Espírito Santo, levando a palavra de Deus, e almas se convertendo. Então este homem deixou de ser pescador de peixe para ser pescador de homem, como Jesus queria ele na sua vida e na caminhada. Então, meus amados irmãos, tudo mudou na vida de Pedro quando ele reconheceu e disse: não posso andar sem Jesus, porque é só derrota. E quando nós colocamos o Senhor em nossa vida, tudo muda. Para encerrar, eu quero ler com você nesta noite Salmo 138. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 138, verso 7 e 8. Olha o que diz a palavra de Deus: se eu andar em meio à angústia, aleluia, tu me faz reviver. Estende a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salva. Verso 8: Senhor, o Senhor me assistirá até o fim. Aleluia, o Senhor nos assistirá até o fim. O eterno, o teu amor dura para sempre, e ele não abandona as obras das tuas mãos. Então, você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que tirou a mão do arado, o Senhor está te chamando de volta, dizendo: olha, meu filho, volte para mim, continua a exercer a tua profissão de ganhador de almas para o meu reino, porque tu serás feliz aqui e na eternidade. Tu terás sucesso,
Então, meu amado, meu irmão, e escuta a palavra de Deus nesta noite, digo para você: não tente sem Jesus, não ande sem Deus, porque não é bom. Andar sem Deus é morte eterna, andar sem Deus não tem sucesso, andar sem Deus é uma pessoa frustrada, andar sem Deus é uma pessoa sem esperança. Então, entregue, deixa o Senhor habitar na tua vida. O Senhor, Ele está falando contigo, assim como falou comigo através desta palavra. Então, guarde isso no teu coração, se reconcilie com o Senhor enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. Vamos orar para encerrar o culto desta noite e a palavra que foi ministrada. Pai bendito e Pai querido, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra aqui explanada aos nossos corações. E eu creio, Senhor, que tu neste momento está falando, Senhor, já falou através, Senhor, da tua palavra. Onde quer que este vídeo, Senhor, venha estar sendo produzida, que venha produzir efeito para a glória do teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja e abençoa, Senhor, as nossas vidas, pois nós te rogamos e já te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.